E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está se preparando para sua próxima prova de português. Prazerzaço estar aqui de novo com você nessa nova temporada do nosso Prova de Português. Fiquei um tempão sem aparecer aqui, né, nesse programa, mas vários e-mails foram chegando de pessoas que assistiram aos programas e mandaram dúvidas e eu fiquei muito feliz com isso, então eu falei, vamos voltar, né, atendendo aos pedidos. O e-mail você já sabe, para participar, prova de português @yahoo.com.br, aparece aí e-mail, prova de português @yahoo.com.br. Você que está se preparando para fazer a sua prova de português, manda essa questão pra gente, a gente aproveita, já comenta, já fala sobre ela e sobre o assunto que envolve essa questão. Bom, hoje eu vou responder uma questão que já foi me enviada há um tempo, né? E da Érica Brugnoli. Érica Brugnoli mandou para mim essa questão muito interessante da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Acredito que ela seja carioca, não sei, para analista legislativa. A questão foi de 2014, né? A questão chegou para mim faz uns 3 meses, já que ela mandou e-mail, esse tempo que eu fiquei sem gravar. Mas foi uma questão muito interessante, cara, a respeito de análise do período composto, né? De oração subordinada substantiva. Porque é o seguinte, cara, às vezes a maneira como o concurso monta a questão é mais assustadora do que difícil, porque às vezes a gente vai ver isso agora, as questões, as alternativas até cobram uma certa análise mais aprofundada, mas para responder a questão a gente não precisa dela, percebe? Então o que a gente vai fazer? Vamos analisar bem cada uma, eu aproveito já relembro com você algumas classificações de oração subordinada substantiva, principalmente nessas estruturas que ele ofereceu, que são bem interessantes de a gente analisar, saem do lugar comum dos exemplos de oração substantiva, das gramáticas, enfim. E depois a gente vê como que a gente poderia resolver até de uma maneira mais fácil, mais rápida na hora da prova. Bom, em pensar é ser humano. O termo pensar tem a mesma função sintática que em. Beleza, e aí você tinha aí 4 estruturas. Os filósofos costumam pensar a existência humana. Todos concordam que pensar acalma. A necessidade de pensar move o ser humano e sua principal atividade é pensar. Um tipo de questão muito comum em concursos de diversas bancas, em que eu tenho duas em uma, né? Eu primeiro tenho de analisar a sentença original, né? A sentença do enunciado, e depois fazer por comparação. Tem uma vantagem quando é por comparação, que às vezes, mesmo que eu não tenha certeza da classificação do original, do enunciado, por comparação muitas vezes eu consigo chegar. Mas vamos começar analisando essa sentença, pensar é ser humano, que é uma sentença bem interessante. Bom, primeiro, lembra, se eu estou fazendo a análise sintática, eu preciso encontrar o verbo. Então, encontrar o nosso verbo, tem o verbo ser. Você se lembra do verbo ser, um verbo de ligação, porque indica um estado, uma qualidade, uma característica. E aí, nessa sentença, o verbo ser está funcionando como verbo de ligação, que é a maneira mais neutra do verbo ser, né? Indicando uma qualidade. Lembrando que o verbo de ligação ele vai querer 2 argumentos, vamos dizer assim. Um sujeito, alguém que é algo, e um predicativo do sujeito. O que seria mesmo o predicativo do sujeito? Aquela característica para o sujeito. A característica atribuída ao sujeito é diferente de um objeto direto, né? Eu peguei a garrafa. Tá, a garrafa não é uma característica do eu não sou garrafa. Agora, se eu disser Jurema é estudiosa, estudiosa é uma característica da Jurema. Então, o predicativo do sujeito é isso. Ele não está ligado ao verbo, ele está ligado ao sujeito. Beleza. O verbo de ligação vai querer esses 2 caras. Sempre que eu for analisar oração subordinada, eu preciso olhar para o verbo da oração principal. É ele que manda na subordinada. Subordinada. Depende de alguém. De quem? Da principal. O nome já diz, né? Então, beleza, eu tenho o sujeito e o predicativo, beleza? Isso é isso. Mesma coisa, isso é isso, isso é isso. Lembra que até um recurso para você detectar as orações subordinadas substantivas é substituir por isso. Se você substituir por isso, você tem uma substantiva. Agora,
Para ver a classificação dessa substantiva, você vai olhar para o verbo da principal. Beleza? Bom, então quem é o sujeito desse verbo ser? É o pensar. É o pensar, que muitas bancas chamam de sujeito oracional, mas se você quiser, por que oracional? Aliás, porque tem um verbo dentro. A única diferença, aliás, entre esse sujeito aqui e esse, é que isso aqui é um verbo e esse aqui não é. Aqui é um substantivo, substantivo próprio, esse aqui é um verbo. Quando é verbo, a única diferença é que a gente chama de oração. Então o nome inteiro desse cara é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ai, que medo, como que eu vou fazer isso? Tranquilo. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende da principal, está exercendo uma função para outra. Substantiva por quê? Quem ocupa esse espaço não é um substantivo? Só que essa oração, por que oração? Porque tem verbo, esse verbo está ocupando o espaço de um substantivo, por isso que é uma oração subordinada a substantivo. E qual é a função desse substantivo? Sujeito. Subjetiva significa sujeito, né? Agora, para você que está prestando um concurso de nível superior, precisa lembrar um pouco mais, então lembra que eu não coloquei a conjunção integrante. O que é comum, é normal nas orações subordinadas a gente colocar o que, por exemplo, eu queria que você fizesse algo, né? Então o que e o verbo conjugado são as orações tradicionais. Se eu não coloco o que, a gente diz que a oração está reduzida. Então para você que está prestando um concurso de nível superior e precisa lembrar a classificação, a gente vai dizer ainda que essa oração está reduzida de infinitivo, que é, cara, só uma descrição do que está acontecendo. Tá? Aí oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, muito difícil. Não, tranquilaço. Tem verbo, depende da principal, ocupa o espaço de um substantivo que tem função de sujeito. Não tem o que e o verbo está no infinitivo. O nome só descreve o que faz a oração. Agora, para a minha questão, voltando aqui na questão em que ele quer a função sintática, basta eu saber que é sujeito. O que é? Sujeito, de boa, já resolvo por aí. Fechou? Vamos analisar as opções? Os filósofos costumam pensar a existência humana. Bacana essas estruturas que ele escolheu. Como eu te falei, fogem do lugar comum, né? Bom, vou olhar para o meu verbo, costumar. O costumar, um verbo transitivo direto, costumam algo. E o objeto direto costuma o quê? Pensar a existência humana, certo? Objeto direto. Dentro do objeto direto eu tenho um verbo. Qual a diferença entre um objeto direto normal e uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Tecnicamente, nenhuma. A única diferença real é que aqui é um verbo. Se eu disser que eu comi biscoito, biscoito é um substantivo. Percebeu? Aqui, o objeto direto tem como núcleo um verbo, por isso que eu chamo de oração objetiva direta, só isso. Não coloquei o que, então está reduzida, o verbo está no infinitivo. Ele trabalhou todas com reduzidas de infinitivo. Claro, se o enunciado está reduzido, aí ele foi pegando todas as reduzidas também para tentar dificultar a sua vida aí, né? Mas tranquilaço, velho. Importa que você perceba que quem é o sujeito do verbo costumar? Os filósofos. Esse pensar é sujeito de alguma coisa? Não, nem tem outro verbo aqui. Ele só pode ser sujeito se ele estiver associado ao verbo como sujeito desse verbo. Ele está como objeto direto do verbo. Beleza? Então, objeto direto. Fechou. Não é isso que a gente está procurando. Vamos para a alternativa D. Vamos fazer um pouco fora de ordem as alternativas para seguir uma lógica na nossa análise. Sua principal atividade é pensar. Olha quem apareceu de novo aí. O verbo ser. O verbo de ligação. De novo apareceu. Lembra que no enunciado eu tinha um sujeito e um predicativo para o verbo de ligação. Eu vou continuar tendo o sujeito e o predicativo. Só que antes o verbo pensar estava como sujeito. Agora o verbo pensar está como predicativo. Por quê? Porque o sujeito é sua principal atividade. Então o sujeito está aqui e o predicativo está aqui. Beleza? Se fosse invertido, pensar é sua principal atividade, pensar seria sujeito. Mas não está invertido. Tá sim. É engraçado que muita gente
quando tem essas questões com verbo de ligação, como a inversão muitas vezes não muda o sentido da sentença, muita gente se confunde com isso. Fala, mas se eu inverter, não muda? Não é a mesma coisa? É, mas você inverteu. Como que ele me deu na questão? Me deu invertido? Ah, não, ele deu assim. Então pronto, você inverteu por quê? Percebe? Então é só não caçar coisa para nossa cabeça. Não caça coisa para a cabeça. Faz o que está aí e resolve. Verbo tá aqui. Quem é o sujeito? Sua principal atividade. Fechou, então não é o que eu estou procurando. Eu quero pensar como sujeito. Ah, qual que é o nome inteiro desse cara? Dentro do meu predicativo do sujeito tem um verbo. Então é oração predicativa. Oração subordinada, substantivo, predicativa. Você percebe que eu te falei até agora, aqui ó, em oração objetiva direta, porque é um objeto direto com verbo. Ah, mas e se o verbo tiver no predicativo? Oração predicativo. E se o verbo tiver no sujeito, como no enunciado? Oração subjetiva. Dá na mesma. Beleza? Vamos para a alternativa C. Essa alternativa C é bacana demais. A necessidade de pensar move o ser humano. Por que é interessante essa? Porque eu vou pegar o meu verbo mover, beleza, move. Isso move o ser humano, beleza. Aí o cara fala assim pra mim, Cacô, o sujeito do verbo mover, o que move? Né? Quem move, vamos dizer assim? A necessidade de pensar, de boas, é sujeito. Ah, o verbo pensar tá no sujeito. Ah, então é essa. Cara, olha para de fato quem é o núcleo do sujeito. Olha sempre pro verbo. O que move o ser humano? É o pensar que move? Não. É a necessidade de pensar. Então, o núcleo do meu sujeito é necessidade. Beleza? O que acontece é que, se eu for considerar uma esfera maior da minha sentença, de fato, o sujeito seria a necessidade de pensar. Mas, por convenção, costuma-se separar as orações na classificação. Beleza? Então, se eu fosse considerar a oração principal, aí eu diria: a necessidade move o ser humano. Essa é a minha oração principal. Porque o de pensar, que é um verbo, portanto é uma outra oração, beleza? Eu preciso classificar separado. Esse de pensar, ele não está completando ou não está se ligando ao verbo. Ele está completando o sentido de necessidade. Então é a necessidade disso, a necessidade do quê? Necessidade de pensar, que move o ser humano. Você percebe que eu preciso sempre perceber a qual núcleo o termo que eu estou analisando está ligado. Para isso, eu preciso começar com a oração inteira. Então, isso move o ser humano. Beleza, o quê? A necessidade de pensar. O de pensar está ligado não ao verbo, mas, mais uma vez, à necessidade, que é um substantivo. Um substantivo que, tecnicamente, substantivos e adjetivos, a gente chama de nomes. Na gramática, lembra disso? Sempre que a gente fala em nome, a gente fala em classes nominais, substantivos e adjetivos. Fechou? Então tem um nome. Quem completa o sentido do verbo, complemento verbal, objetos diretos e indiretos. Se esse cara está completando o sentido do nome, ele é um complemento nominal. Se o meu complemento nominal é formado por um verbo, eu vou ter uma oração completiva nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Não coloquei o que, né? Se fosse a necessidade de que você pense, seria só completiva nominal. Mas eu não coloquei o que. Não coloquei. Então tá reduzida, verbo no infinitivo. Reduzida de infinitivo. E você percebe, cara, que não é nenhum bicho de sete cabeças eu falar em oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. O nome é muito mais assustador do que difícil. Ele simplesmente descreve o que faz a oração. Simplesmente isso. Ele vai me dizer que eu tenho um verbo aqui dentro. Você entendeu isso? Entendi isso, ó. Tem um verbo aqui dentro. Esse verbo está ligado a um outro cara. Beleza? Está ocupando o espaço de um substantivo. Troca por um isso, a necessidade disso. Esse substantivo está completando o nome. Entendeu até aqui? Tem um que? Tem a conjunção aqui? Não, não tem a conjunção. Que modo verbal que é esse? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Infinitivo. Fechou. Ah, Caco, isso tudo eu entendo. Beleza. Tem verbo, depende de outra oração, ocupa o espaço de um substantivo, fazendo o papel de complemento nominal.
reduzida, não coloquei o que, nem o se, nenhuma conjunção, e o verbo está no infinitivo. O nome só descreve o que faz a estrutura. Tranquilo? Mas não é esse que a gente quer. A gente quer um que o pensar seja sujeito. Todos concordam que pensar acalma. Ah, peraí. Você vai me dizer que aí pensar é sujeito? Mas eu vou olhar para o verbo concordar. Todos concordam com algo ou em algo. Cara, aliás, interessante essa questão por causa disso, né, cara? Eles pegam vários detalhes aí. Concordar é um verbo transitivo direto? Não, é um verbo transitivo indireto. E vai continuar sendo. Certo? Vai continuar sendo. Que pensar acalma, vamos dizer assim, seria considerando uma esfera completa, anterior à nossa análise, seria tudo meu objeto indireto. Mas cadê a preposição? Acontece que eu tenho dois verbos aqui dentro. Que pensar acalma. Aqui eu tenho duas orações. Cada verbo é uma oração, lembra disso. Então aqui eu tenho duas orações. Eu não posso dizer que isso tudo é a minha oração objetiva indireta. Não posso, não posso. Eu preciso separar isso aqui. Então, concordam que o que exatamente? Que acalma. Beleza. Então, acalma é o que está ligado à conjunção. Então, a minha oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, seria todos concordam, que é a oração principal, seria o que acalma. Que acalma. É o meu objeto indireto. Só que, se fosse, por exemplo, todos concordam que o pensamento acalma, que o pensamento acalma já resolveria, seria uma oração só, porque teria um verbo só, objeto indireto do verbo concordar. Oração objetiva indireta do verbo concordar. Show de bola. Mas em vez de colocar o pensamento acalma, eu coloquei pensar acalma. Ou seja, dentro dessa oração, quem que apareceu como sujeito do verbo acalmar? O pensar. Então, o pensar aí é sujeito, não do verbo, do concordar. Não, do concordar é todos. Mas ele é sujeito do verbo acalmar. Tranquilo? O acalmar, então a gente tem três orações. Quando a gente tem três orações, uma é subordinada à outra. Então, a mesma oração que é subordinada a uma principal, vai ser principal de outra. O que acalma aí é, então, subordinado ao concordar, de boas, mas o que acalma é a oração principal dessa oração aqui, do pensar, só porque eu coloquei um verbo como sujeito do acalmar. Se tem um verbo, oração subordinada, substantiva, subjetivo. Não coloquei conjunção e o verbo está no infinitivo. Cara, como não colocou conjunção e o que? Esse que é da oração que acalma. Para você visualizar bem, mais uma vez, troca o pensar pelo o pensamento. Só para você ter clara essa separação para você. Todos concordam, beleza? Que o pensamento acalma. O que, a conjunção que está concordando, está conjugando, inclusive, o verbo acalmar, que está conjugado, de boas, que o pensamento acalma. Só que eu vou pegar esse o pensamento, que é sujeito do acalma, e em vez de colocar o pensamento, que é um substantivo, vou colocar um verbo, pensar. Tranquilo? Agora, isso eu fiz porque a gente está num ambiente didático, vamos dizer assim. Agora, tô lá, na hora do meu concurso, fazendo a minha questão. Como que eu vou resolver isso? Tranquilo. Vou pegar aqui. Ter no pensar tem a mesma função sintática que em. Eu só preciso saber que é sujeito. Então eu vou olhar. Bom, verbo pensar. Tá, pensar é. Beleza, sujeito. Os filósofos costumam pensar a existência. Costumam pensar. Não é sujeito, não tem verbo aqui. Todos concordam que pensar calma. Eu grifo sempre os verbos. Verbo. Três verbos. Acalma. Parece bacana. A necessidade de pensar move. Quem move é a necessidade. Não sujeito necessidade. Dane-se a classificação disso aqui. Sua principal atividade é pensar. Sujeito principal atividade. Bom, então pensar acalma. Alternativa B. Acabou. Resolveu. Beleza? Vai por comparação. Tá? Mas, assim como aí ele perguntou o sujeito, ele poderia perguntar o objeto direto, poderia perguntar o objeto indireto, poderia perguntar o complemento. Como que ele tenta te pegar na curva, te sacanear? Colocando sentenças como essas, em que o verbo tá ligado ao sujeito, mas não é o sujeito. E estruturas em que ele não é o sujeito da principal, mas ele é o sujeito de uma outra.
que também é subordinado. Então ele vai tentando montar para pegar o cara que não lê. Percebe? Que não grifa o verbo e não vai verbinho por verbinho. Aquele cara que vai sair, o que do que. Tudo que eu pergunto o que, pergunto quem e quer sair achando que sintaxe é igual fazer fritar pastel, né? É tranquilo, é só você grifar o verbo e pensar no que aquele verbo quer. Se tiver 3 verbos, eu vou analisar verbo por verbo. Quem que é o sujeito, quem que é o objeto, o que ele tem complemento. Se tiver 10 verbos, eu vou grifar os 10 verbos de boas. Quem que é sujeito, quem que é sujeito, quem que é sujeito, beleza. Beleza? Então é isso aí. Mais uma questão agora da Prefeitura do Rio de Janeiro, analista legislativo 2014. E da minha parte, foi um prazer ter estado com você mais uma vez. Espero que você tenha absorvido um pouco, tenha praticado um pouco mais. E mande a sua dúvida para provadeportuguês@yahoo.com.br e eu volto na semana que vem. Valeu!